Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Fazendo uma gravação um pouco tarde, hoje à noite, mas eu gostaria de deixar algumas explicações a respeito do batismo bíblico nas águas. Nós já falamos isso antes, né? A pastora Sanderlina também já postou algumas coisas aqui para nós, mas nesse domingo nós vamos ter batismo, né? E também, em outros domingos, nós teremos batismo. Então, eu gostaria de fazer algumas explicações, porque a maioria de nós, ou pelo menos um grande número, já foi batizado quando era criança, que é o costume, né, da Igreja Católica Romana, é o costume de algumas denominações mais tradicionais evangélicas também, fazer um batismo quando o bebê nasce e depois, quando ele é mais adulto, um pouco mais jovem, ele faz a crisma, que seria uma confirmação, né? O que acontece, irmãos, é que o batismo nas águas, ele tem um significado diferente. Quando a igreja, isso vamos dizer assim, a igreja primitiva, até mais ou menos os anos 300 depois de Cristo, quando a igreja era simples, se reunia nos campos, se reunia à beira da praia, à beira do lago, não haviam grandes templos, nada disso, não havia tido ainda a apostasia da igreja, quando ela começou a se juntar com o Estado, né, se tornando um, porque o bispo de Roma era um político, né, ele tinha muita gente para agradar e por isso ele precisou agradar gregos e troianos, vamos assim dizer. Então os ricos não iam congregar, né, os cristãos ricos junto com os pobres, sentado no chão. Então o que ele fez? Ele pegou aqueles templos gigantes que hoje, se você visitar Roma, você vai ver esses templos antigos que eram de deuses romanos, né? Diana, Júpiter, etc. E transformou em templos cristãos para os ricos poderem ir. Dali começaram ao redor dos séculos, imagina que a gente está falando de muitos e muitos séculos, a ideia de se construir grandes basílicas, grandes igrejas, aquelas coisas muito grandes. Então, quando você entra dentro de uma igreja mais tradicional, católica romana, ela é gigante, tem aquela altura toda, porque os templos aos deuses eram daquela forma. Então foi se criando essa forma. Com o passar do tempo, a própria igreja, não estou dizendo a denominação católico-romana, mas no geral, ela foi passando por um grande período de apostasia, ou seja, foi se afastando da simplicidade de Cristo, que era um dos grandes temores de Jesus. Perdão, um dos grandes temores do apóstolo Paulo, quando ele fala: temo que a serpente que enganou Eva afaste vocês da simplicidade que há em Cristo Jesus. E foram se colocando várias crendices e várias coisas, e o povo não tinha acesso, eles acreditavam naquilo que seus líderes falavam, né? Houveram líderes da Igreja Católico Apostólica Romana. Por que romana? Porque segue Roma. Houve um cisma, depois se dividiu isso. Alguns seguiam Roma, outros não seguiam. Como nós temos a Igreja Ortodoxa, né, a grega, por exemplo, e aí foi, né, a Igreja Ortodoxa Russa e entre outras. E houveram vários incrementos de crenças que eles tinham, dando cada vez mais poderes aos líderes, que na época eram os líderes papais. Um deles era a infalibilidade do Papa, em que aquilo que o Papa falava era infalível, ou seja, o Papa nunca errava. A outra coisa foi dada ao poder da missa, por exemplo, quando nós cultuamos a Deus, estamos cultuando a Ele, fazendo um culto. Mas foi dado nessa época poderes aos símbolos, aos objetos. Como assim? Eles começaram a acreditar que a graça de Deus era universal e ela estava em tudo, todos os objetos, todas as coisas. Por isso que isso começou a adoração a relíquias, a adoração a imagens de gesso, de escultura. As pessoas peregrinavam até Roma para ver os ossos dos apóstolos e adoravam, porque isso acreditava-se que traria proteção. Em muitos lugares hoje, as pessoas usam correntes com santinho,
imagens de santo, ou imagem do santo dentro de casa. Por quê? Porque há uma crença de que isso traz a presença de Deus para aquele lugar. Tudo isso foram apostasias que foram colocadas e incrementadas ao redor dos séculos. Uma delas era o poder da água, que a água transmitia a graça de Deus. Por isso que as crianças eram batizadas quando criança. Então elas recebiam a graça e eram salvas. Elas eram salvas do poder original. Da mesma forma, a missa não era somente um culto a Deus, é o sacrifício da missa, onde era repetido durante a missa o sacrifício de Jesus na cruz. E realmente havia a transfiguração, a transformação da hóstia no corpo de Jesus, e que a pessoa, ao comer, ao tomar aquela hóstia, ela estaria realmente comendo o corpo de Cristo, como ele falou. Bom, nós sabemos que pela palavra de Deus, que depois, na Idade Média, lá para 1400, 1500, houveram vários religiosos, padres mesmo, que tentaram reformar a igreja, tentaram de tudo, e viram que isso não tinha fundamento bíblico, mas todos que tentavam eram queimados à estaca, eram excomungados, eram queimados, e era muito difícil, né? Até que se levantou Martinho Lutero, e mesmo assim ele foi perseguido, e o próprio Martinho Lutero não tinha intenção nem de sair da Igreja Católica na época, ele queria reformar a igreja, ele queria alertar o Papa que aquilo estava errado, mas eles não aceitavam de forma alguma. Então, essa era uma das coisas que aconteceu. Agora, quando Jesus esteve na Terra, o que, que ele falou a respeito do batismo? Tem alguns versículos aqui que eu vou ler para vocês. Por exemplo, Mateus 28:19 diz assim: Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, se eu ensino e tenho que batizar, eu não vou ensinar um bebê, porque o bebê não sabe. O bebê não tem consciência alguma. O bebê não tem pecado. E o batismo é para arrependimento. Por exemplo, dá uma olhada aqui. Atos 2:38. Logo depois que foi derramado o Espírito Santo e Pedro subiu cheio do poder de Deus e começou a pregar para aquelas multidões, e mais de 2.000 pessoas foram convertidas. E respondeu-lhes Pedro, em Atos 2:38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então você percebe que o batismo nas águas é uma simbologia do que aconteceu no reino espiritual. Por quê? Quando uma pessoa é batizada, ela é mergulhada na água, simbolizando a morte para o mundo. E quando ela se levanta da água, ela está fazendo uma quebra, uma ruptura com o mundo, deixando a velha criatura nas águas, se levantando uma nova criatura. Por mais que seja um símbolo, olha, muitas pessoas têm experiências até sobrenaturais quando isso acontece. Tem pessoas que saem das águas já falando em línguas, batizadas no Espírito Santo. É uma coisa fora do comum, mas o mais importante é que esse não é somente um símbolo, gente. É um símbolo, sim, mas é uma ordenança do Senhor. Ele nos deixou algumas ordenanças: a ordenança do batismo, a ordenança da Santa Ceia. Então, o batismo é uma ordenança de Jesus, que nós sejamos batizados. Você tem um compromisso com Jesus? Eu aceitei ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Ele é o Senhor da minha vida. Eu me arrependi dos meus pecados. Eu quero andar com Ele agora. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor. O Pai é meu Pai. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu não vou ouvir a homens, eu não vou obedecer o Paulo, não vou obedecer ninguém, eu vou obedecer a Bíblia. Então, eu vou procurar na Bíblia o que está escrito lá. Sempre na Bíblia, é importante você conhecer. E quando a gente começa a conhecer a Bíblia, a gente começa a perceber que nós não seguimos uma religião, porque Jesus não veio fundar uma religião. Jesus veio cumprir a lei dos judeus, porque ele nasceu judeu, viveu judeu, morreu judeu e voltará como judeu. E ele, como o povo judeu o rejeitou, nós fomos enxertados no lugar dele durante esse período até o arrebatamento da igreja, quando nós vamos ser tirados e Israel vai ser colocado de volta para Deus cumprir
promessa que ele tem para esse povo. Então, nesse período, ele nos deu alguns mandamentos, e um deles, após você assumir um compromisso de seguir Jesus, de ter Jesus como seu Senhor e Salvador, você começa a perceber que o batismo que nós recebemos, que eu também recebi quando era criança, quando eu era bebê, não tinha efeito algum. Por quê? Porque eu não tinha nem pecado. Eu não tinha consciência de pecado. Uma criança começa a ter consciência do pecado quando ele tem mais ou menos uns 12 anos. É uma idade mais ou menos boa para a criança já começou a entender, ela pode ser batizada nas águas. Algumas crianças conseguem ter até essa percepção antes, são até batizadas já no Espírito Santo antes, mas a percepção, realmente, o entendimento do que é isso, pode vir depois sem problema nenhum, o batismo nas águas. Então, por exemplo, tem um outro versículo em Atos 8, 36 a 38. E indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E diz Filipe: É lícito, se creres de todo o coração. Olha só que lindo. Filipe tinha sido arrebatado em corpo para um deserto, e havia um eunuco que estava lendo o profeta Isaías, e ele não conseguia entender. Ele falou: Você está entendendo o que você está lendo? Ele falou: Como é que eu vou entender se ninguém me explica? Ele começou a explicar para ele que se tratava de Jesus. E começou a explicar para ele sobre o batismo nas águas. De repente ele reconheceu Jesus, e Jesus era o Messias. Esse eunuco, ele era da Etiópia e ele era um judeu. E ele entendeu que Jesus era o Messias e ele precisava do batismo para arrependimento. Ele viu água ali, ele falou: Mas olha, tem água ali. O que impede que eu seja batizado? Ele poderia falar: Não, você está muito novo. Você precisaria fazer um curso de batismo. Você tem que entender o batismo. Você precisa disso. Você precisa daquilo. Não, ele já tinha consciência do que era o batismo nas águas. Não, o batismo nas águas é um. Eu estou selando o meu compromisso com Jesus de segui-lo para o resto da minha vida. Não é seguir uma religião. Não é deixar de ser alguma coisa para ser outra. É ser cristão. Não mais de nome, mas de vida. E você seguir Jesus de verdade. Não com ordenança de homens, ou de uma igreja, ou de uma denominação, mas seguindo o que está na Bíblia. Ele entendeu isso, ele falou que tem água. É lícito, Pedro, e Felipe diz para ele: é lícito se você crê de todo o teu coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha só, não precisa mais nada. E mandou parar o carro, desceram ambos as águas, né? A água, tanto Felipe como Eunuco, e o batizou. No momento que ele começou a crer, eu creio, Jesus Cristo é o Messias. Hoje em dia você pode perguntar para qualquer pessoa: Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Ah, eu creio. Mas a pessoa é uma crença mental, né? Naquela época, quando a pessoa dizia que cria, é porque ela realmente havia se convertido a Jesus. É como um judeu hoje. Se você perguntar para um judeu o que é Jesus, para ele não é nada. Mas se ele fala: Não, Jesus, o Yeshua, é o Mashiach, é o Messias, então ele está entregando a vida dele para Jesus. É lícito que ele seja batizado, ele pode ser batizado. Então o que acontece? O que eu estou fazendo nesse vídeo é que eu estou convidando, estou a convidar qualquer pessoa que sinta. Veja só, se você não sentir, não se sinta constrangido, porque isso é um ato de fé e um ato que você tem que sentir. E ninguém nunca julgará você por não estar sentindo ainda. Mas se você sentir que quer ser batizado nas águas, esse domingo, né, traga uma peça de roupa a mais, uma toalha. Eu batizo vocês nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por uma vida nova em Cristo, que você já tem, mas que é selado um pacto com Ele eternamente. Inclusive as tuas datas, né? Nós colocamos agora e no próximo domingo, justamente porque às vezes não dá tempo da pessoa. Não, eu prefiro que seja no próximo domingo. Mas caso você fale: Não, eu quero agora, pode vir, né? Se você tiver algum problema em entrar na água, ou às vezes a pessoa é mais velha, a gente faz o batismo por aspersão. Foi o mesmo que eu fiz com meu pai, por exemplo. Ele tem 83 anos, e ele foi pronto para descer as águas mesmo, assim, ser batizado, mergulhado e tirar da água. Mas estava muito frio, estava ventando, estava chovendo, então para evitar
pegar um golpe de ar, alguma coisa, fizemos o batismo com aspersão, que tem o mesmo valor, nesses casos excepcionais, né? Em que você mergulha, você joga água sobre a cabeça da pessoa e batiza ela em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, muito parecido com o que é feito com os bebês. Mas os bebês não têm pecado, eles não têm condições de escolher invocar o nome de Jesus. Por isso que o batismo infantil não é bíblico. Ele foi colocado durante os séculos passados, quando houve essa apostasia da igreja. Amém, irmãos? Então, se caso você quiser ser batizado, no domingo, 19h30, nós vamos fazer o batismo e às 20 horas começamos o nosso culto, o nosso encontro com Jesus em Portugal. Amém, irmãos? Fiquem com Jesus. Espero que essa transmissão esteja boa, que eu estou fazendo um pouco tarde e usando um outro software que é novo. E Deus abençoe vocês.